Muito boa tarde a todos los que están reunidos a todos os que estão reunidos com nosso irmão Miguel Bermudes Marim, allá en Guadalajara, lá em Jalisco, Guadalajara, Jalisco, México, México, en la congregación que pastorea na congregação el reverendo Josué que o Villaseñor reverendo Hernández. Josué Villar Hernández Le pastoreia, enviamos las e felicitaciones enviamos os parabéns pelo seu aniversário en el día de hoy. no dia de hoje. Que Deus o abençoe grandemente, Y a todos los que están e a cumpliendo todos años os que también estão en estos aniversariando também nesses dias, días. Y también un saludo a todos e também uma saudação a todos allá con nuestro hermano os que Miguel, estão ali com nosso irmão Miguel, y también los que están conectados e também os que estão conectados através do satélite o Amazonas internet ou da en los internet diferentes países. nos diferentes países. Hoy, Hoje, sábado 25 sábado, de febrero 25 de fevereiro desse ano de es 2023, realmente una bendición, é realmente uma bênção e um privilégio estas palabras de poder saludo enviar essas palavras de saudação a todos y cada uno de a ustedes todos e cada um de vocês y agradecerle a Dios e agradecer a Deus que nos ha colocado en este que nos colocou nesse tempo, el cual o qual Él estará llevando a cabo Ele estará realizando ese cambio de reino, essa mudança de reino, el cambio a mudança del reino de los de gentiles al reino reino dos gentios ao reino Mesías, do al reino Messias, del trono de David, ao reino do trono de el Davi, cual estará siendo o qual vai establecido estar sendo allá en estabelecido ali em Israel, y que será un reino e que vai ser um para reino gobernar para governar todo el planeta Tierra, todo o planeta Terra el mundo entero, e o mundo todas las inteiro, galaxias e todo todas as galáxias de tudo vai ser desde governado Israel, a Jerusalén partir como la de capital, Israel, Jerusalém sendo a capital. y a cada uno de nosotros E a cada um de nós, que Dios nos haya tenido que Deus tenha tido predestinados desde antes predestinado desde antes da fundação do mundo para estar en este tiempo para estar nesse tempo y ser los escogidos de Dios e ser os escolhidos de Deus que estariam sendo preparados para reinar para reinar Cristo por 1000 años com y luego Cristo por por 1000 toda la anos e eternidad. depois por toda a eternidade. En el pueblo hebreo, cuando ellos salieron de O povo hebreu, quando eles saíram, de pie, podem se sentar os que estão de pé. el pueblo hebreo cuando salió Quando o de povo hebreu saiu Egipto do Egito con mano poderosa com poderosa mão, por medio del profeta Moisés, por meio do profeta Moisés, estaba predestinado para ese estava pueblo predestinado para esse povo que al salir de Egipto que ao saírem do Egito a entrar a una tierra que entrariam fluía a leche y uma miel. terra que manava leite e mel. Y el pueblo hebreo, E o povo hebreu, cuando saiu do Egito, no entró seguida não entrou logo em a la seguida tierra a prometida, terra prometida, sino que el tramo mas para entrar era que corto, o tramo para entrar era curto, de un mes a 2 meses, digamos de 1 a 2 meses, pero Dios mas Deus le dio todo ese tiempo, deu todo esse tempo, 40 años en 40 anos no deserto, probarlo, para prová-los, para ver lo que había en para su ver o corazón. que havia no seu O coração. sea que Dios sabía de Ou seja, que Deus sabia antecipadamente quienes creerían, quem creria quienes no creerían. e quem não creria. Anoche estuvimos hablando y leyendo algunas Estivemos à noite falando e lendo algumas mensagens, algumas porções ali da mensagem, provando a sua palavra, de onde aquella ocasión nós vimos aquela ocasião en donde la gloria de Dios onde iba a ser a glória de manifestada, Deus seria manifestada y con la resurrección e com a ressurreição, niña esta menina, iba a Dios manifestar su gloria, Deus como ia la manifestar sua manifestó glória, en como, Lázaro. como manifestou ali Lázaro. Pero fíjense Mas observem que él sacó que ele a tirou los incrédulos de allí os incrédulos dali para que la gloria de Dios fuera para que a manifestada. glória de Deus fosse Así manifestada. también el pueblo hebreo, Assim também o povo hebreu, Dios no permitió que de 20 años hacia arriba Deus não permitiu que de 20 anos para entraran a la cima tierra prometida, entrasse a terra excepto prometida, Josué y Caleb,
representando esse Josué e Caleb representando eles assim ao líder e ao grupo tiempo final. deste tempo final. Y todo ese tiempo E todo esse tempo fue para probarlos, foi para prová-los, mas também foi para sacar para tirar todos aquellos que salieron. todos aqueles que saíram, digamos, aproveitaram Salida. a saída. Hubo de todo ahí, Teve en de esa liberación, tudo ali nessa libertação do Egito, los cuales luego en el camino, os quais logo no caminho, aún comiendo embora mesmo comendo maná del cielo, o maná do céu carne e todo eso, carne, tudo isso, y esa nube que los e cubría esta nuvem que os cobria cuando había calor, quando tinha calor, y por la noche la columna e de pela fuego noite a los alumbraba, coluna de fogo os iluminava, e viram todas essas maravilhas, embora com tudo isso en contra de se Moisés, rebelaram contra Moisés y colocaron líderes e que hicieron mucho daño colocaram al líderes que ministerio de Moisés prejudicaram muito o ministério de Moisés y al pueblo, e ao povo, por lo cual Dios abrió la tierra, pelo qual Deus abriu a terra e desceram ao inferno lo cual vivos, también pasará o qual en este também tiempo vai final, que acontecer entrarán nesse vivos tempo final, que vão entrar a la vivos gran tribulación. a grande tribulação. Todos aquellos que se Todos aqueles que se rebelaram contra del programa divino, o programa divino también que han e estado também que contra têm estado del programa contra o divino programa en divino este tiempo final. nesse tempo final. En la página 27 Na página del 27 mensaje probando su da palabra, mensagem provando a sua palavra, el que leímos ayer, hay una partecita e queremos ler uma partezinha aí, aquí que les quiero leer. aqui que eu quero ler, En la página na página 27 27, dice: diz: Note, foi por seus crentes que ele prova a sua palavra. Ele pode apenas provar a sua palavra, não por incrédulos. É apenas pelos crentes que ele pode provar a sua palavra. Não importa quanto o resto deles reclamem. Eu creio, irmãos. Veja, se você também crê, Deus provará, porque olhamos e vemos aos outros. O que podemos dizer então? Vê? É por crentes verdadeiros que ele prova a sua palavra. Não por esses que dizem que creem, mas aqueles que creem realmente. É por seus filhos crentes que ele prova a sua palavra. Agora ele tinha os crentes e a velha colheita tinha perecido. Os incrédulos que disseram: nós não podemos receber, ou seja, essa colheita velha, essa velha colheita foram os que saíram do Egito, que saíram com essa libertação com Moisés, e ele escreve ali, geração, esta velha colheita tinha perecido, ou seja, esses que disseram, nós não a podemos receber. Ele permitiu que perecessem cada um deles. Por quê? Cada um deles, menos os crentes. Aqui, ele deixou, Moisés foi levado à glória. Os incrédulos tinham perecido no deserto e esses foram seus filhos. Houve apenas 2 que cruzaram do outro lado. E foram os crentes, Josué e Caleb. Ele escreve Josué e uma estrela de Davi. Eles foram os crentes, foram aqueles que cruzaram. A única forma que Deus o pode fazer é por seus filhos crentes. Você crê nisso? Bem, seus crentes foram aqueles que cresceram e ele usou para fazê-lo. Agora, assim, notem que ele assim o faz, desta forma em cada era. Ele faz a cada vez pelo mesmo método. Ele tinha que tomar crentes e então, em ordem de ter crentes que conhecessem essa palavra, ele teve que predestiná-los para essa era. Podem ver? Ele tinha que predestinar isso para estar ali, para enfrentar-se o desafio da era. Que tomou, está aqui, está em ti, sente, entende? Isso é o que está acontecendo hoje. Ele predestinou a essa por
por seu pré-conhecimento. Quando predestinou Malaquias 4, tinha que se cumprir. Quando ele predestina em sua palavra algo para acontecer, ele vem provar sim em sua palavra. Quando ele predestina algo para acontecer e diz que vai acontecer, ele sabe que esta semente estará ali. Justo nesse tempo, ele predestinou uma esposa, ela estará ali, sendo raptada. Ela vai estar ali. Ele a predestinou por seu prévio conhecimento, veio? Não vai ter nada que detenha isso. E escreve esposa, igreja noiva. Agora vejam. Ele nos disse na página 16 desta mesma mensagem o que é crer, ou seja, os crentes, e o significado de crer. Diz na página 16, diz, agora, vemos outro. Você, sem dúvida, tem ouvido dizer, ver é crer. Vejam, eles haviam entrado a esta fase já de ir buscar estes frutos da terra prometida, e mesmo trazendo os frutos, muitos dos que estiveram vendo ali estas uvas gigantes, que o homem não podia com ela, com este maço de uvas, ainda vendo, embora vendo o fruto da terra prometida, os 10 espias disseram, não podemos, são muito grandes. Nós somos como lagostas pequeninas do lado desses gigantes. Mesmo vendo o fruto, ver aí não significa que estiveram crendo. Agora veja como diz aqui. Você sem dúvida tem ouvido dizer, ver é crer. Esse é outro provérbio velho que nós temos aqui, mas esse tampouco funciona. Não funciona porque o homem pode se sentar e olhar corretamente direto a qualquer coisa e eles não verão. A palavra ver em inglês tem tanto significado diferente para essa. Mar poderia significar um corpo de água. Ver poderia significar entender. Ver poderia significar olhá-lo. E, há justo todo tipo de palavra que você possa usar. Mas quando você diz ver é crer, você está errado. Quando você entende, você o crê. Vejam, quando você entende, você crê. Jesus disse, a menos que o homem nasça outra vez, não pode ver o reino. Em outras palavras, entender o reino, porque o reino é o Espírito Santo em você. Agora vejam algo aqui. Ele escreve, entender o reino. O reino é o Espírito Santo em você. Agora vejam. A ocasião na qual o arcanjo Gabriel apareceu à Virgem Maria, e vamos procurar aí no capítulo 1 de São Lucas, onde diz, então o anjo, versículo 30 do capítulo 1 de São Lucas, então o anjo disse, Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus, e agora conceberás em seu ventre, e darás à luz a um filho, e chamará o seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará
o trono de Davi seu pai, e reinará sobre a casa de Jacó para sempre. E o seu reino não terá fim. Então Maria disse ao anjo: como será isso? Pois não conheço varão. Respondendo o anjo lhe disse: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo qual também o santo ser que nascerá será chamado Filho de Deus. E eis que a tua parente Elizabeth, ele também concedeu filho em sua velhice, e este é o 6º mês para ela, a que chamava estéril, porque nada é impossível para Deus. E então Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se comigo conforme a tua palavra. E o anjo se foi da sua presença. Agora aqui, em vários eventos fechados nesta conversa que teve o arcanjo Gabriel com Maria, a qual, na conversa, vejam, lembrem, que o anjo disse que o Espírito Santo ia fazer sombra sobre ela e esteve falando de que esse filho que teria seria chamado Filho do Altíssimo e que Deus daria o trono de Davi, seu pai. E lhe disse que ele reinaria sobre a casa de Jacó, ou seja, sobre a casa de Israel, para sempre, e que o seu reino não teria fim. E ela creu nessa palavra. Ou seja, ela entendeu esse mistério da vinda do reino de Deus e o Espírito Santo fazendo sombra sobre ela. Veja como o irmão William escreve ali: entender o reino é o Espírito Santo em você. E Maria representa a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual ele tem estado tendo esta conversa com ela. Vejam, do qual ontem tocamos em algo. E vamos ler talvez essa porçãozinha aqui. Nós poderíamos... Amanhã nós vamos ler alguma porção também desta mensagem. Mas vejam, na mensagem, a mensagem para todas as nações nos diz, vamos ver aqui uma partezinha, diz, e a libertação, será a adoção, a redenção do corpo, que será a transformação dos vivos em Cristo e ressurreição dos mortos em Cristo em corpo glorificados. E assim seremos libertos fisicamente do reino das trevas e entraremos ao reino de Deus, ao reino de Cristo fisicamente. E depois iremos à ceia das bodas do Cordeiro com Cristo, onde Cristo obterá o reino, será coroado para receber o reino terrenal, o reino de Deus na terra, para estabelecê-lo, o qual será receber o reino de Davi e o trono de Davi, ao qual ele é herdeiro. Isso já é quando retornemos. Depois de terminar a grande tribulação, virá o planeta Terra para estabelecer este reino do Messias. E o trono de Davi, ao qual ele é herdeiro. Esse trono de Davi é aquele que ele disse: ao que vencer, eu lhe darei que se sente comigo no meu trono. O trono de Cristo é o trono de Davi, ao qual ele é herdeiro, conforme as palavras do anjo Gabriel à Virgem Maria. Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e se sentará sobre ele e reinará para sempre sobre Israel. Isso nos fala no capítulo 1 de São Lucas. Vamos verificar. Isso foi quando ele falou à Virgem Maria, no capítulo 1, versículo 30 em diante. Aí está. E nós lemos, mas vamos ler este versículo que eu li aí.
diz: E agora conceberás em teu ventre, e darás à luz a um filho, e chamará seu nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e o seu reino não terá fim. E isso foi o que o Espírito Santo disse à Virgem Maria. Assim como Gabriel anunciou a primeira vinda de Cristo, anunciará a segunda vinda de Cristo, disse o reverendo William Branham. E como o vai fazer? Agora, essa é a pergunta que talvez muitos tenham se feito, porque observem, o irmão Branham disse que ele anunciou a primeira vinda de Cristo. Agora, como foi que o arcanjo Gabriel anunciou a primeira vinda do Senhor? Anunciou, tocou a trombeta e disse: tocaste a trombeta na primeira vinda. Veja que ele estava dizendo ali a Maria o cumprimento da primeira vinda do Senhor. Ou seja, ali estamos vendo a forma na qual Gabriel estaria anunciando ou anunciou a primeira vinda. E nos disse o reverendo William Branham que anunciará a segunda vinda do Senhor. E o irmão William pergunta: e como será? Vamos deixar isso quietinho aí. Lembrem que a Virgem, ali, a Virgem Maria, representa a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, haverá uma conversa com a Igreja, uma conversa angelical. E vamos já deixar por aí, porque a Igreja, a Virgem, foi dito reticências. E aí ele continua falando, e agora veja. A conversa que o arcanjo Gabriel teve ali com a Virgem Maria foi uma conversa angelical. Agora, ele estava dizendo ali, estava anunciando ali a promessa da vinda do Senhor e o Espírito Santo fazendo sombra sobre ela, ou seja, o Espírito Santo na Igreja do Senhor é entender esse reino que estaria sendo estabelecido no milênio e na eternidade. Ou seja, que o Espírito Santo, ao fazer sombra sobre Maria, vejam como ela estava recebendo, crendo nesta promessa que o arcanjo Gabriel estava anunciando e estava dizendo nesta conversa. O mesmo que esteve falando, esta visita angelical e esta conversa angelical, a Igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final, a Igreja noiva, a qual tem a promessa deste Filho, o qual é esse herdeiro ao trono de Davi. Agora, esta conversa teve nesse lapso de tempo, onde ele ainda estava no trono de intercessão. Não foi uma conversa de uns minutos e se foi, senão que foi uma conversa angelical na qual, no campo espiritual, tinham que estar entrando os últimos escolhidos de Deus da etapa ou era da pedra angular, que ainda não tinha entrado para fazer parte do corpo místico de Cristo, senão que tinham que entrar pela porta, que é Cristo em sua primeira vinda, que é a dispensação da graça, e assim viriam a fazer parte este grupo de escolhidos de Deus da era da pedra angular. Mas nesse chamado e recolhimento que houve, saíram de todo. Mas então vem Deus e depois determina a conversa com Maria. Depois de terminar a conversa com Maria, então veja como diz no final: e o anjo se foi da sua presença, ou seja, já se foi
de la iglesia do novia, meio da igreja noiva, representado en María, representado em el Maria, arcángel o Gabriel, arcanjo Gabriel, y la deja e a deixa, ya con esa promesa já com essa promessa del cumplimiento do cumprimento de la venida del Hijo del Hombre con da sus vinda do ángeles, Filho do Homem com seus anjos, lo cual o qual es en una manera triple, é em uma maneira porque tríplice, el Señor mismo, porque o Senhor mesmo, con aclamación, com aclamação, voz de arcángel y voz trompeta de de arcanjo e Dios, trombeta de vean, Deus, están vejam, aí está las tres, os los três tres propósitos propósitos da sua vinda. y ya estando E já estando, la iglesia novia e a igreja noiva já estando dentro dentro del redil, do redil, entonces e viene esa então etapa vem essa etapa de la segregación, da segregação, viene la etapa vem a fuera etapa ya de la dispensación já de la fora da gracia, dispensação da graça, en donde vemos onde vemos a ese ángel fuerte de a este Apocalipsis anjo 10 forte de Apocalipse 10, clamando, como como quando quando ruge o leão e sete trovões emitindo as suas vozes e dizendo que o tempo não seria mais. Agora vejam, no livro dos selos, o irmão Branham nos diz na página 89, diz, e olhei, eis aqui no meio do trono e dos quatro animais, e no meio dos anciãos estava um cordeiro como tendo sido morto, que tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Os 7 mensageiros das 7 eras da igreja, que mantiveram o fogo ardente. E ele, o cordeiro, veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono. Agora, observem bem o que aconteceu quando ele teve feito isso. Que grande jubileu! Isto é exatamente quando são abertos estes selos. E escreve meia hora de silêncio, jubileu, ou seja, quando ele tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono, ali ele escreve meia hora de silêncio. Porque tudo isso já corresponde a meia hora de silêncio. Enquanto a meia hora de silêncio não começa a ver estes eventos proféticos, simbólicos que estão no livro do Apocalipse, tudo que corresponde para a meia hora de silêncio é neste tempo final, onde ele já não é cordeiro, senão que é leão. Diz, que grande jubileu! Isto é exatamente quando são abertos estes selos. Em seguida, veremos a meia hora de silêncio. Estamos começando hoje e no domingo que entrará, terminaremos aqui mesmo. Escutem bem. Se estão prontos, digam amém. Quando ele teve feito isso, quando toda a criação estava gemendo e ninguém sabia o que fazer, aí estava João chorando. Então se apresentou o cordeiro, o livro estava na mão do dono original, porque o homem tinha caído e perdido o livro e não tinha outro homem digno de tomá-lo para redimir a terra. Nenhum sacerdote, nem papa, nem nada, como disse anteriormente, mas veio o cordeiro, não foi nenhuma Virgem Maria, nem Santa Fulana, nem São Mingano, senão o cordeiro foi quem veio, sangrando e imolado, e tomou o livro da direita daquele que estava sobre o trono, e quando viram que, na verdade, tinha um Redentor, todas as almas sobre o altar, os anjos, anciões, e toda a criação viu que isso aconteceu. E agora, tudo isso ainda fica no futuro. Essa noite, ele ainda é um mediador, mas isso fica no futuro. E ele escreve, tudo está no futuro, e do outro lado escreve, fica no futuro. Agora, o irmão Branham aqui, nesse tempo, ele podia dizer que tudo isso estava no futuro, porque ele ainda estava como intercessor. E em 2018, ele ainda estava dizendo, nosso irmão William Souto Santiago,
la dispensación que a de la gracia dispensação da graça pronto llegaría logo a su final. chegaria ao seu final. Agora vejam a conversa tão longa em questão de tempo, Porque para Dios porque para Deus foram foram uns pouquinhos minutos de esa conversación que desta tuvo conversa que teve esse esse poderoso arcanjo com a igreja noiva, a Maria espiritual, na qual esteve chamando e juntando, como dizemos faz alguns minutos, como dissemos, aos escolhidos que fariam parte do lugar santíssimo, da etapa de ouro da era de pedra angular. Agora, quando já se termina a dispensação da graça, e esse poderoso arcanjo, o qual tem acesso ao livro da verdade, ele então proclama de que se cessassem todos esses símbolos, tipos e figuras, e tudo isso que representava o qual os escolhidos de Deus e os seres humanos, os cristãos, simbolizava, por exemplo, nos batismos, no lavatório de pés e na Santa Ceia, e tudo isso já deixaram de funcionar, que cessassem automaticamente. Isso já dava por concluído a dispensação da graça. E começaria a proclamar a dispensação do reino como leão da tribo de Judá, como rei dos reis e senhor dos senhores em sua obra de reclamação. Porque tudo que ele esteve falando nesta conversa com a igreja, como era uma conversa angelical, tudo estava sendo cumprido no campo espiritual. Agora vejam na mensagem o dia da redenção, como ele ali nos mostra, em uma porção aqui, toda esta mensagem é muito importante. Isso foi pregado 19 de julho de 2008. Vejam onde diz: em algum território do Ocidente, afastado da América do Norte, surgirá a visão da carpa sendo materializada, e estaremos ouvindo ao anjo forte, ao Espírito Santo, clamando, como quando ruge um leão, e 7 trovões emitindo as suas vozes, e depois dizendo: o tempo não será mais, ou seja, revelando que o tempo de redenção, o tempo onde cada pessoa tem a oportunidade, direito a receber a Cristo como Salvador, terá terminado. Vejam, em que ser humano está se cumprindo isso que ele está dizendo, e que o nosso irmão Branham disse ali que isso ficaria no futuro, e que esteja falando, pregando que o tempo da dispensação da graça chegou ao seu final, que já não tem oportunidade para receber a Cristo como nosso Salvador, lavar seus pecados no sangue dele, derramado na cruz do Calvário, e assim nascer de novo da água e do Espírito, e obter esse corpo teofânico, apenas um instrumento que Deus tem no meio da igreja, com os ministérios de Moisés e de Elias, são os que estão proclamando o dia de vingança do nosso Deus. Está proclamando que o tempo de redenção já terminou. E esta proclamação que o nosso irmão Branham falou, que estava no futuro, estamos vivendo agora, no presente. O futuro já vem a ser presente.
Ou seja, que isso já é uma realidade. Enquanto nosso irmão William esteve aqui, no meio do povo, e com a conversa da igreja, ele não esteve pregando e proclamando de que já não tinha oportunidade para a salvação, mas, melhor, ele no final, quando nos colocou na sétima era, por aí, em torno de 2000, ele nos disse que não sabia quanto tempo duraria. Veja, durou quase 20 anos, mais ou menos por aí, 18 anos, porque em 2018, por aí no final e princípio de 2019, essa etapa terminou. E ele não proclamou que o tempo não seria mais. Agora vejamos como tudo, isso que estava ali em símbolos, tudo isso vem agora a ser uma realidade no meio da igreja. É o Filho do Homem com os ministérios de Moisés e de Elias falando à humanidade, porque a terceira etapa é para a noiva, é para as fátuas e para os perdidos, para o mundo como testemunho e para os 144 mil. E está se pregando que não tem oportunidade já de salvação, senão que tem que encarar-se ao juízo divino que haverá de vir sobre a raça humana. E as virgens fátuas, Deus, por meio da pregação e todo o ensinamento que eles estarão recebendo, elas darão suas vidas e assim evitará serem selados com o selo da besta, para evitar que sejam selados pelo anticristo, homem do pecado, encarnado em um homem que é o Papa, e tudo que o diabo estará fazendo encarnado no meio da raça humana será evitado por Deus, que as virgens fátuas, as insensatas, recebam a marca da besta. E também os 144 mil hebreus, Deus também evitará que eles recebam a marca da besta. Eles vão ser selados em suas testas antes de começar a grande tribulação. Agora, por meio da pregação do Evangelho do Reino, o qual é o que está se proclamando nesta etapa tão gloriosa que Deus nos tem permitido ter, onde Ele está compartilhando a fé de rapto ao povo, a noiva, a qual está pronta para ser raptada, mas precisa a voz dos 7 trovões, a voz que estará falando consecutivamente à igreja, para assim trazer o que ela precisa para partir. Essa voz, a voz da ressurreição, a voz que estará falando no meio da sua igreja, esses eventos que já não estão no futuro, senão que estão no presente acontecendo. Como é que eles já estão no trono de intercessão como sumo sacerdote, senão que já está como juiz. E que o tempo de redenção terminou. Vejam, continua dizendo aqui, diz, ou seja, revelando que o tempo de redenção, o tempo onde cada pessoa tem a oportunidade, o direito a receber a Cristo como Salvador, terá terminado e que Cristo terá saído do trono de intercessão e haverá se convertido no leão da tribo de Judá. Quando clama como leão, é porque já não está como cordeiro, nem como sumo sacerdote, senão como rei, como leão. Porque ele é como rei, ele é o leão da tribo de Judá.
Portanto, estará falando como rei, rugindo como leão da tribo de Judá. E isto será o anjo do pacto, o mesmo que libertou o povo hebreu da escravidão do Egito, o mesmo que falou através dos profetas, o mesmo que esteve em carne humana, o anjo do pacto na pessoa de Jesus. É o mesmo pilar de fogo, a mesma coluna de fogo que esteve no meio do povo hebreu, o qual está no meio da sua igreja, operando e falando ao seu instrumento, para que o seu instrumento fale ao povo na maneira que Deus já predestinou e determinou desde antes da fundação do mundo, dar a ela a fé de rapto. Porque com o que temos, o irmão Branham disse, procure na página 104 do livro dos selos, diz: no final da era pentecostal, segundo a palavra de Deus, e que Deus me ajude nesta noite para mostrar, temos que receber um mensageiro que tomará todas as coisas que eles deixaram sem concluir e revelará todo o segredo de Deus para aparelhar a noiva para o rapto. Depois vem 7 trovões misteriosos que nem estão escritos, correto? E eu creio que por meio dos 7 trovões será revelado nos últimos dias o que é preciso para aparelhar a noiva para ter a fé de rapto. Porque com o que temos agora, não poderíamos subir. Tem algo que tem que vir para nos equipar, porque com o que estamos agora, podemos ter apenas fé suficiente para a cura divina. Temos que ter fé suficiente para sermos transformados. E ele disse ali, fé de rapto. E aqui ele escreve os 7 trovões, dão ou soam. Aí nós podemos ver a fé de rapto. Temos que ter fé suficiente para sermos transformados em um momento e sermos tirados dessa terra. E veremos mais à frente, com a ajuda de Deus, onde isso está escrito. Agora vejam o que é que a igreja noiva precisa para ir deste planeta Terra à ceia das bodas do Cordeiro. Ouvir a voz dos 7 trovões. E com a pregação do dia de vingança do nosso Deus, estará se cumprindo no meio da igreja tudo correspondente à fé de rapto para a noiva, o correspondente para as fátuas, o correspondente para os perdidos e o correspondente para os 144 mil. E terminando aqui, onde nós paramos, da mensagem provando a sua palavra, vamos pular aqui uma partezinha desse extrato, para não tomar mais tempo, diz. Um pouco mais adiante, ele diz aqui, vamos à página 17, diz: a incredulidade não para Deus. Não é empecilho para Ele. Não importa quanto o mundo duvida, essa palavra vai acontecer. A incredulidade não faz nada senão condenar o incrédulo. A incredulidade enviará ao incrédulo ao inferno e roubará toda a bênção de Deus que é prometida, mas não impede a Deus de operar para o bem com o crente. A incredulidade não para Deus, para apenas o incrédulo. Você diz: o sol não vai brilhar amanhã, eu vou parar. Você faz muito bem, você não pode fazer isso. Deus colocou em ordem e disse que brilharia. Vai brilhar. É tudo. Ele disse, poderia haver algumas nuvens por baixo, mas está brilhando ainda sempre igual. Você não pode parar, Deus com isso. Como Ele dá a conhecer a sua palavra às pessoas? Em primeiro lugar, Deus, sabendo que ali teriam incrédulos, agora vigiem a sabedoria de Deus, e conhecendo que serão incrédulos
Ele, por pré-conhecimento, predestinou uma semente para cada era que creria. Agora, se você nota aí, porque cada era correta com a sua palavra, tudo correto a tempo, nada impede a Deus. Ele continua certo, correto adiante. Cada som do relógio está apenas se movendo exato e corretamente. Algumas vezes pensamos que não vai funcionar bem. Não se preocupe. O relógio dele está cronometrado e é exatamente o tempo preciso, e tudo está operando apenas exatamente bem. Tudo está operando bem, meus irmãos. Tudo está bem. Tudo está de acordo ao programa divino. Tudo está no tempo preciso se cumprindo, porque Deus nem se atrasa e nem se adianta também. Assim que, meus irmãos, sigam em frente neste tempo de preparação, neste tempo de ensinamento e nesse tempo no qual Deus vai cumprir a promessa da sua adoção, vai cumprir a promessa da sua transformação, vai cumprir a promessa da ressurreição, vai cumprir a promessa do rapto. Ou seja, todas essas promessas e esses eventos proféticos do corpo eterno e glorificado, depois de ver os mortos ressuscitados, esses 30 ou 40 dias, o rapto, a ceia das bodas do Cordeiro e o retorno, com Cristo aqui ao milênio. No começo desse reino milenial, para ser estabelecido na terra, todas essas promessas, Ele as cumprirá. E já está cumprindo a que vai ser que cada escolhido de Deus receba as outras. E qual é? O cumprimento da visão da carpa, nos dando assim o ensinamento sobre a carpa, o ensinamento que traz a fé de rapto. Ou seja, que todas essas demais promessas dependem dessa etapa. Sem o cumprimento da visão da carpa e o cumprimento da visão da carpa conforme a como foi profetizado, nenhuma pessoa vai poder ser adotada e pessoa alguma poderá ver aos crentes no Senhor que partiram, mas recebendo e crendo e entendendo o que Deus está fazendo neste tempo no meio da igreja, dá a você a segurança de que você logo vai ser adotado. É um tempo muito importante no qual Deus está operando no meio do seu povo com a mensagem que prepara a igreja noiva para ser adotada. Porque esta conversa que esse poderoso arcanjo teve conosco, o conteúdo dessa mensagem, como ele nos disse ali, que tinha sido um privilégio para ele ter trazido essa mensagem de pedra angular, que prepararia a igreja noiva para o rapto. Mas vejam, essa mensagem é a mensagem que está se falando na dispensação do reino, com tudo que João pôde escrever e que foi dito, deixe passar, tropeçariam com isso. E vejam, como nesse tempo tem um povo que recebeu isso que foi proibido João escrever, e a eles
de tropiezo en não este são de tiempo, tropeço nesse sino que tempo, más bien senão que melhor. era lo que estaban anhelando, Era o que estavam era lo que almejando, estaban era o pidiendo, que estavam pedindo, era lo que estaba era clamando o que estavam clamando, escogido de Dios. cada escolhido de Deus. Y automáticamente E cuando escuchan automaticamente, quando ouvem de dónde es que son ellos, de onde é que eles são, porque viene por medio de la palabra, porque vem por meio da esa palavra, identificación, essa identificação, essa representação, esse atributo, dicen, pero soy yo, diz, mas sou eu, al que tú, gran águila, o que tu grande águia estás llamando. está chamando, O sea, ou seja, esa gran águila, esta grande águia, esses ministérios de Moisés e Elias, chamando a águia, a esos aguiluchos, a subir. esses aguiazinhos a subir, venham, Vámonos de este planeta Tierra vamos ya. deste planeta Terra, Vamos a vamos una vez más estremecer a este uma mundo. vez mais Esos estremecer 30, esse 40 mundo, días, esses vamos a 30, estremecer 40 este dias. mundo. Vamos E vamos estremecer daqui esse mundo e vamos a la daqui. cena de las A bodas del ceia Cordero. das bodas do O Cordeiro. sea que Ou seja, las águilas, que as águias, donde estuviera el cuerpo muerto, onde allí se estiver o juntarán corpo las morto, águilas. ali se O sea ajuntarão que as las águias. Ou águilas seja, que as águias estariam estariam identificando-se por la palabra, pela palavra. porque entender Porque entender o reino el reino es o el reino Espíritu Santo. é o Espírito Santo em você. Entender. Entender o reino. Vamos a hacer una pausa. Vamos fazer uma porque hay pausa, tanto, porque tem pero que tanto, tanto por lo cual mas tanto pelo qual podemos hablar podemos falar que no habría lugar a que não detenerse. teria lugar para parar. Pero recuerden Mas lembrem que todo este que mensaje toda esta mensagem que nos ha traído el cuarto Elías, que o quarto Elias nos tem trazido, o qual não podemos deixar de lado, como muitas lo vezes dijo, o disse, todo este fundamento todo este que fundamento nos trajo el cuarto que o Elías, quarto Elias nos trouxe, toda esta palabra, toda esta que él palavra nos habló de cómo sería la que ele venida nos del falou Hijo de del como Hombre seria a con sus vinda do Filho do ángeles, Homem com seus anjos, y toda esta e conversación toda esta conversa que nos ha hablado que el nos arcángel tem falado o Gabriel arcanjo Gabriel, en medio de la iglesia por no todos meio da estos igreja años, por todos esses anos, y todo lo que e se tudo estaría o que estaria hablando se falando en este corto tiempo neste curto tempo de preparación de preparação para entrar a la tierra para prometida entrar à del nuevo terra cuerpo. prometida do novo corpo. Todo continuará. Tudo continuará no milênio e na Será un eternidade. mensaje Será uma mensagem eterno. eterna. Es un mensaje É eterno. uma mensagem eterna. O sea, que solamente hacemos Ou una seja, pausa, que como él fizemos siempre apenas uma decía, pausa, como ele sempre dizia, en varios mensajes. em várias mensagens. Fazemos apenas uma pausa. Pero uno podría seguir Mas hablando a pessoa poderia continuar falando de tantas bênçãos que Deus nos deu y conscientes e conscientes que ya estamos en la etapa de que já estamos na en etapa donde de un momento a otro onde de um momento a outro Deus cumprirá a promessa Deus cumprirá a de la promessa resurrección. da Pero ressurreição. antes de eso, Mas antes disso, tenemos que tener temos que ter esa fe de traslación, essa esa fe de fé rapto. de rapto. No podemos esperar Não podemos para esperar obtenerla para obtê-la cuando vengan quando venham los de la sexta dimensión. os da sexta dimensão. El que espere O que a espera ese tiempo esse tempo no podrá não vai poder vê-los. y lamentablemente E, se les dirá, infelizmente, vai ser dito a eles: el rapto o rapto pasó. já passou. Y ahí vendrá el lloro. E aí vai vir choro e o ranger de dente. Por eso cuando son Por isso, sacados quando são y tirados son echados a esa parte e de são Laodicea, lançados que a esta vendrá parte de siendo Laodiceia, que virá la sendo gran tribulación, a grande tribulação, ya ahí viene aí el lloro já vem o y choro el crujir e o de ranger de dientes. dentes. Ya no hay oportunidad Já não tem oportunidade para eles para recibir para receberem esa fe de esta traslación, fé de translação, esa esta de fé rapto. de rapto. O sea, Ou seja, que Dios que Deus, en su programa em seu programa, ya tiene predestinados já tem predestinados van a ser raptados os que vão ser raptados. y los que van a ser raptados E os que vão ser raptados estarán estarão preparándose preparando-se para el rapto. para o rapto. Y los que no, E os que não, como él dijo allí que como ele disse ali que nós lemos, ele já sabia que haveriam incrédulos cuando salieron quando saíram de Egipto. do Egito.
Así que ya él tiene Assim que ele já por su tem, previo conocimiento por seu quién pré-conhecimento, creería y quem quién creria no e quem creería. não creria. Pero los que creen, Mas os que creem, los que están os que estão recibiendo recebendo esa enseñanza este ensinamento y todo lo que ese ángel e fuerte tudo que este anjo forte está proclamando está proclamando en medio de su iglesia, no meio da sua por igreja, medio de los ministerios por de meio Moisés dos y Elías, ministérios de Moisés e Elias, ellos están recibiendo eles estão toda recebendo esa enseñanza todo porque este saben, ensinamento porque sabem, reconocen, se han reconhecem, identificado se identificaram com o Verbo, com a palavra, porque ellos son porque eles são parte parte de la palabra. da palavra. Así que vamos a hacer una pausa Assim y que vamos continuaremos fazer uma mañana. pausa e continuaremos amanhã. Y mañana es un E amanhã mensaje é uma mensagem también un poquito largo. também um Vamos pouquinho longa. Vamos a venir preparados mañana. Esperamos vir solamente preparados hacer amanhã. una pequeña Esperamos fazer introducción apenas uma para pequena introdução tener el mayor tiempo al para ter um mensaje. tempo maior para a A veces mensagem. le comentamos, o yo le comento Às vezes comentamos, eu comento assim a algunos a alguns de que voy a tratar de ser breve, de que eu vou tentar ser breve, pero Dios mas nos sigue dando más y Deus más, continua nos dando mais e mais, porque hay tanto, e porque tem pero que tanto, tanto para mas hablar, tanto para se falar, que no hay forma de cómo que uno não decir, tem como a pessoa hoy va dizer, a ser corto, hoje vai ser curto, porque es el Espíritu Santo porque é o Espírito Santo o que está operando, y muchas veces e muitas vezes trato de acortar trato de encurtar y veo como él me lleva e vejo como ele vai me levando a uma e a outra a escritura, una y otra escritura, e a uma e a outra y es escritura, algo e é algo tan hermoso tão formoso como el Espíritu Santo se como o mueve Espírito Santo se move en medio de su palabra. no meio da sua Es palavra. algo É algo tan y tan dulce tão e tão que doce no hay forma de uno que não detenerse. tem como a pessoa parar. Aún Até cuando se hablan quando se fala cosas que hieren, coisas que ferem, hay porque cosas que tienen que tem ser coisas que habladas, têm que ser faladas. pero aún así, Mas ainda assim, todo eso, tudo isso, cuando es hablado, quando é falado, tiene que producir tem que produzir aquello para lo cual aquilo para o qual es hablada esa essa palavra é falada, y aún así e mesmo assim continua sendo doce. es amargo en el vientre É amargo no ventre por todo lo que eso conlleva, por pero tudo que isso engloba, contém, mas é doce na boca. y ver al Espíritu Santo E ver o obrar Espírito Santo en la forma que él está operar na obrando, forma que ele está operando es algo tan maravilloso é algo tão maravilhoso cuando usted que quando você tenga ese tenha esse ambiente en el cual no qual esa teofanía essa teofania esté obrando en medio de esteja operando no meio de, no meio de você, mas encarnada, usted me va a decir, você vai me dizer, esto es algo más grande isso é algo maior de lo que yo me imaginaba. do que eu imaginava. Recuerden que la adopción Lembrem que a adoção es una cosa é uma coisa y el cuerpo glorificado e o es corpo otra. glorificado é outra. Y tienen que estar E tem que estar os ministérios de Moisés e Elias presentes para la adopción. para a adoção. El que no esté O que não esteja escuchando ouvindo y no esté recibiendo e los não ministerios esteja de recebendo os Moisés ministérios de Moisés e de Elias manifestados nesse tempo final, no va a estar não vai estar recibiendo recebendo las palabras as palavras que dijo la voz allí. que disse a voz ali: Este es mi hijo amado, Este é o meu filho amado, me em complace quem me comprazo morar. habitar. No podrá escuchar Não poderá ouvir las palabras de Dios as palavras de Deus diciendo dizendo a cada hijo de Dios, a cada filho de Deus: Este é o meu filho amado. Vejam, así como lo dijo assim como disse aquel que fue adoptado, aquele que foi adotado, él lo dirá también ele também vai dizer de você y dirá, e dirá: Esse, este es mi hijo amado, este é o meu filho amado, en el cual me no complazo qual me morar, comprazo morar, porque porque serán
hijos serão e filhos hijas de Dios, e filhas de Deus, adoptados, adotados, y a Él e a Ele se va a complacer vai se morar agradar en toda morar su em plenitud toda a en sua usted. plenitude em você. O sea, Ou seja, que eso que isso está por acontecer. está por Hijos acontecer. e hijas de Dios, Filhos e filhas de Deus, primogénitos de Dios, primogênitos de Deus, adoptados adotados en usted y en mí. em você e em Que Dios mim. les bendiga, Que que Dios Deus les lhes guarde abençoe, que Deus lhes guarde y adelante e sigam em frente, sirviendo al Señor servindo ao Senhor con temor com temor y e tremor, sabiendo que Deus também é fogo consumidor. consumidor. Que Deus les bendiga, Que Deus que lhes les abençoe e guarde. lhes Muchas guarde. gracias, Muito hermano obrigado, Miguel, irmão Miguel, por esta oportunidade que me permites enviar estas palabras estas palavras de saludo de saudação en este tema que nesse tema que colocarle podemos aquí. colocar aqui. Entender el reino. Entender o reino. O reino é o Espírito Santo em você. Para no ser Podemos, ser tan largo el tema, não precisa podemos ser tão colocar longo o el tema, reino podemos colocar o es reino é el Espíritu o Santo Espírito Santo en usted. em você. Ese ha sido nuestro tema Este foi o nosso tema para esta ocasião. O reino é o Espírito Santo en usted. em você. Que Dios Que Deus les bendiga lhes abençoe e lhes guarde a todos. a todos.